Olá para você que nos escuta. Este é o segundo episódio da série de entrevistas Realidade das Mulheres no Campo, Organização Política, Desafios e Perspectivas. Essa série faz parte do projeto de extensão da disciplina Economia Rural do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A entrevistada de hoje é a Tereza, do Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens, o MAB. Bem-vinda, Tereza. Muito obrigada por aceitar o convite, reservar esse tempinho para conversar com a gente. Aí eu já quero passar para ti, se tu quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouco do contexto aí na região noroeste, comentar um pouquinho, né, eu sei do seu trabalho como pescadora, como que é esse contexto da pesca aí na região, como que aparece isso também, né, das barragens, enfim, uma visão, assim, mais geral, assim, da sua região. Boa tarde, Jéssica, o meu nome é Tereza Maciel Pessoa, eu moro no município de Alecrim, na região noroeste do estado, então no Rio Grande do Sul. Sou pescadora, pequena agricultora familiar. Também faço parte da direção estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, do MAB, né? E atualmente eu atuo como secretária da Associação dos Pescadores Profissionais de Alecrim, que é a AMPAL. Eu fui motivada a fazer parte da associação meados de 2008, por aí, por uma amiga. A princípio, o que me chamou a atenção foi a autonomia financeira, né? Que tinha o seguro de defesa, né? E, então, para a gente ter um dinheirinho assim, porque naquele período, assim, as mulheres era só trabalhar, e a gente não tinha vez e voz para nada, né? A princípio, o primeiro motivo que me motivou a entrar foi isso, né? Aí, e a me organizar também, né? O outro motivo foi para me organizar, a partir daí a gente foi entendendo que não era só retirar o pescado do rio, né? Que a gente tinha também a obrigação de preservar o rio, né, de preservar as espécies também, que até então, enquanto eu não fazia parte da associação, a gente não tinha o entendimento do que era uma piracema, né, do que era esse período de digamos assim, da reprodução dos peixes, das espécies, né, e aí a partir da associação a gente foi criando essa consciência, sabe, de preservar, de fazer as limpezas no rio, foram retiradas toneladas de tubos de agrotóxico, de embalagem PET, enfim, o que tu imaginar a gente encontra no rio, né? A partir daí, então, a partir de 2008, 2009, a gente começou a fazer esse recolhimento, esse mutirão de limpeza, que a gente chama, né, no Rio Uruguai. 2 vezes por ano a gente faz, então, esse mutirão de limpeza. E no início a gente vendia para uma reciclagem e esse dinheiro retornava então para a Associação dos Pescadores, né? Para a gente fazer uma festa de confraternização, enfim. E aí agora a gente continua então fazendo esse mutirão de limpeza, mas esse dinheiro então não volta para a associação, então, né? Então já é um pouco mais diferente, então, né? Mas o que me motivou a princípio foi então a autonomia financeira e também a ideia de conhecer, de ter conhecimento, de saber como fazer para poder ajudar o meio ambiente, ajudar a natureza, sabe? Porque a gente via a degradação a cada dia do rio, né? E das pessoas fazendo arrastão sem consciência no período ali do Piracema, né? E isso, então, foi o que me motivou a entrar na associação, né? Então, o período da Piracema, ele vai de outubro a janeiro, então são 4 meses, né, que a gente respeita a Piracema, que a gente diz que é onde a gente recebe o seguro-defesa, então, para estar preservando as espécies, né, e a partir daí, de outubro a janeiro, então, além disso, a gente viu a necessidade de fazer esse recolhimento, anualmente, então, né, para preservar as espécies também, né, são quase 50 quilômetros de rio que a gente faz a limpeza, né, então são 49, se não me falha a memória,
quilômetro de costeira, né, que a gente faz o recolhimento no município de Alecrim, e a gente também está fazendo um trabalho em parceria com outras associações, né, com outras colônias de pescadores, inclusive com a Argentina também, né, para fazer um mutirão coletivo, né, porque a gente tem entendimento que o rio ele não é contaminado, ele não é poluído só no lado brasileiro, né, não só no município de Alecrim. Então, isso vem de longe, esse lixo, né, então a ideia é criar consciência que, né, que é onde, desde a nascente do rio, né, então, aonde ele vai desembocar, então, a gente consiga preservar ele fazendo esse recolhimento, né, parte, então, a gente consegue fazer, né. Aí, em meados de 2010, 2011, a gente tinha toda essa questão de limpeza do rio, de preservar o rio, preservar as espécies. A gente ouvia falar, então, da construção de barragens na região, né? E em 2010, 2011, mais ou menos, eu não lembro bem certo a data, eles desengavetaram esse projeto antigo do capital, que ele foi projetado ainda no período da ditadura militar, né? Anos 70, 72, por aí. E nos anos 80 eles tentaram executar esse projeto, e daí teve uma resistência muito grande naquele período, né? E então eles recuaram. O antigo eixo, então, era o eixo roncador, naquele período da construção da barragem, né? Nos anos 80. E lá em 2012, 2013, eles tentaram retomar, então, e nos tocar água abaixo, né? Essa barragem, né? Simplesmente tudo que a gente sabia é que iam construir uma barragem na região, né? E mais nada, não tinha informação nenhuma, né? Aí, então, a gente resolveu, foi aí que a gente resolveu se organizar, minimamente, em comunidades na época, né? E aí a gente conheceu o MAB. Aí que eu conheci o MAB, né? Pelo histórico de outras barragens que foram construídas, já tem 7 na bacia do Rio Uruguai, pelo histórico de construção de outras barragens, em nenhum momento as informações chegaram para as famílias através da empresa, porque eles não repassam informação nenhuma, né? Então, a informação que a gente tinha era através do MAB, né? Então, mas pela empresa a gente não tinha nenhuma informação. Tudo que a gente sabia é que eles queriam construir uma barragem, né? E a gente foi se organizando, né? E a gente sabia, né, que se construir aquela barragem, digamos, essas duas que tem o projeto Garabi e Panambi, que estava em projeto que, graças a Deus, hoje não existe mais, né, esse projeto de estudo de viabilidade, ia decretar definitivamente a morte do Rio Uruguai, né. Então, aí começou a nossa luta de resistência, né, mas também de organização, né, aqui na região, então, aqui no município de Alecrim. Como pescador, a gente sabe, então, dos desafios que a gente tem, que são enormes, né, que são enfrentados, onde o rio é barrado, as espécies de peixe, né, várias, então, desaparecem, né, como o dourado, surubi, a piracanjuva, são várias espécies, né, entre esses 3, entre outras, que precisam de correnteza para se reproduzir, né. Com o lago, com o rio barrado, então, essas espécies vão desaparecer, né. O dourado, por exemplo, ele está proibido aqui na nossa região, a pesca dele, o pescado dele há mais de 10 anos, então, há mais de 30 anos que foram construídas, né, a barragem na bacia do Rio Uruguai, então, para ver o quanto diminuiu, né, a partir daí da construção dessas barragens, a espécie do dourado. Aí, a gente sabe, né, que quando o rio é barrado, ele resulta na ausência do pescado, reduz, né, o pescado, sem contar que a oxigenação da água fica bem mais precária, né. Teve um período de estiagem aí, que eu não lembro bem que ano foi, mas que tinha em cima da água, assim, como se fosse um óleo, sabe, era um óleo, porque não se misturava com água, era um óleo em cima da água, assim, onde várias espécies, principalmente o peixe que a gente chama aqui de o dourado, a piracanjuva e aquele outro, os peixes armados, então, é um peixe de couro, né, que se alimenta de caramujinhos. Olha, se eu te disser, menina, a quantidade de peixe que vinha boiando rio abaixo, e a gente abriu peixes para ver, era cheio de caramujinho morto dentro.
não teve nenhuma, não foi feita nenhuma avaliação científica, assim, nenhuma pesquisa para comprovar se era envenenamento dos peixes ou não, mas acredito eu que sim, que eles se alimentam desses caramujinhos, né, que vão se aglomerando nas turbinas, né, e eles envenenam, e isso vai tudo para a água, né, o que foi causado, então, a morte de milhares dessa espécie, então, que a gente chama de peixes armados, que eles têm um formato diferente, né, que a arma deles as asas deles são a arma deles, né, então a gente chama esse de peixe armado, por isso o nome dele de peixe armado, né. Além disso, então, além de toda essa desgraça que teve aquela vez, que não foi nenhum órgão se responsabilizou, né, para dizer se realmente foi em consequência de envenenamento, foi de responsabilidade de alguma empresa, né, mas ficou, né, para nós, isso foi uma intoxicação, né, foi envenenamento. E além de pescadora também, eu contribuo na lavoura, né, a gente é pequeno agricultor, agricultura familiar mesmo, né, a gente produz comida, né, parte daquilo que a gente experimenta é produzido na propriedade. Então, aqui é um diferencial muito grande do que o agronegócio, né, aqui a gente produz para sobreviver, né, então a gente, assim, é claro que o que excede a gente vende, né, mas normalmente a gente produz para se alimentar. E o que vocês produzem aí, Tereza, na sua propriedade? A gente produz milho orgânico, né? Feijão, batata doce, arroz, mandioca, verdura, mamão, cana-de-açúcar, uma variedade. Muito diversa. Uma variedade, muito diversa. Mas mais para o consumo próprio mesmo, né? Então, a maioria das famílias aqui são, assim como eu, né? Pequenos produtores rurais, né? E temos várias pescadoras também, né? Que, assim como eu, viu ali na associação, então, uma maneira de se organizar e conhecer seus direitos e também saber quais são os seus deveres, né? Como cidadã, como contribuir para manter o meio ambiente limpo e agradável, né? Porque a gente faz parte, a gente é parte da natureza, então a gente tem mais que preservar, né? E aqui a gente tem como desafio, um grande desafio, nós mulheres pescadoras, agora nos últimos períodos, né? Ali de 2000, depois do golpe, ali, a ausência de políticas públicas para as mulheres, direcionadas às mulheres, né? E também o preconceito com as mulheres. O preconceito é muito grande, porque a gente vê camaradas, né assim, de conversa, por ali, que lugar de mulher é fogão, que coisa de pesca de homem, sabe? Sim, ainda nessa história. Que mulher que milita é mulher perdida, sabe? Aí, tu ouve isso muitas vezes da própria, não digo da família, mas de pessoas bem próximas de ti, sabe? Isso é difícil, então isso é um desafio que a gente tem, né? A gente sabe que aqui também na região, na própria família mesmo, tipo de algum parentesco, né? A violência contra a mulher é bastante, a violência física. Eu, particularmente, já sofri muita violência psicológica pelo fato de ser uma militante do movimento, pelo fato de eu sair para a reunião, de não ter hora para voltar para casa. É mulher perdida, é mulher que está na rua, sabe? O preconceito com a mulher, então, é muito grande ainda nessa região, muito grande. Infelizmente, com tudo que tem de tentativa, né, de consciência, de criar consciência nas pessoas, ainda existe muito. Tem uma carência muito grande ainda por parte do machismo, né? O machismo aparece ainda na região, né? Então, é um machismo muito grande, muito forte. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, isso não, digamos que a partir do momento que tu consegue se libertar, que tu consegue sair do teu mundinho ali, tu já não dá mais ouvidos para essas conversas, sabe? Isso
de certa forma, te fortalece, né? Para te continuar na luta, para te continuar resistindo, para te continuar, né, caminhando ali e lutando para que mais pessoas, mais mulheres consigam se libertar, né? Sim. Eu digo que a gente não conseguiu se libertar 100% da escravidão ainda, né? A gente ainda está numa, né, meio que disfarçada, mas ainda a gente vive, né? A gente sente que em alguns espaços ainda a gente vive isso. Das políticas públicas, então, falar um pouco assim, direcionada às mulheres, ali meados de 2012, 2013, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho uma casa hoje boa, graças a um programa que eu digo assim, Minha Casa Minha Dilma, que foi no período da Dilma, Sim. um projeto direcionado às mulheres, né? Um dos critérios tinha que ser em nome das mulheres. Isso, sabe, de certa forma, como pescadora na associação, né, fazendo parte, na época era vice-presidente da associação, isso, sabe, deu um salto de qualidade para nós, mulheres, né, porque, de certa forma, a gente conseguiu a nossa independência, tipo assim, de ter, porque normalmente todos os bens são em nome dos homens, né, normalmente, né, sim. Tem, né, no nosso caso aqui, o gado, o bloco, tudo em nome dos homens, né? E daí, de repente, tu conseguir um projeto de habitação em nome das mulheres, sabe? Isso foi um salto de muita qualidade para nós, e depois disso, isso deu empoderamento para a gente, sabe? Para a gente dar seguimento, sabe? Conseguir aquilo que eu já tinha dito, né? Conseguir fazer com que mais mulheres se libertam, sabe? Se libertassem e conseguir viver a vida delas, né? Não viver a vida dos outros, mas sim viver a vida delas, né? Porque muitas vezes em alguma rodada de apresentação, ainda hoje, a gente vê, tipo assim, o marido se apresenta e diz, eu sou o Pedro, o marido da Teresa. Tipo assim, sabe? Eles apresentam a mulher como se fosse propriedade, sabe? A gente ainda vive, infelizmente a gente ainda vive isso, né? Sim. Aí depois disso, a gente teve, naquele mesmo período ali, 2013, 2014, não lembro, mais ou menos, né? A gente teve uma outra política pública que foi muito boa, então, na minha visão, assim, para nossa região foi muito boa, que foi a Minha Casa Melhor, que a gente conseguiu adquirir a casa e a gente conseguiu um recurso na época, 5 mil, gente, isso era dinheiro naquela época, né, imagina isso, 2013, 2014, onde as mulheres puderam trocar o fogão, trocar de geladeira. Muitas conseguiram, pela primeira vez, lavar roupa. Então, isso foi, sabe, daí um período, assim, de 5 anos para pagar, tu podia pagar por mês. Então, isso foi gratificante, sabe, eu não me canso de agradecer por mim e por tantas pessoas que não podiam ter acesso a essas coisas, sabe, que a partir desse programa, então, conseguiram, né? Aí, também, se eu me falha a memória, a gente teve outras grandes conquistas que foram 2014, 2015, por aí, que foi um programa do Estado, que foi estadual, que também foi direcionado às mulheres, que era o Pronaf Mais Alimento, que era onde a gente podia comprar equipamento para pesca, podia comprar apetrecho, sabe? E, então, a oportunidade da gente adquirir equipamento de pesca, né, com 2 anos de carência, com 10 anos para pagar, então, foi um programa, assim, na minha avaliação, riquíssimo, sabe? E aí, a partir disso aí, então, a gente teve, de certa forma, assim, sabe, a ausência de políticas, assim, direcionadas das mulheres. Digamos assim, vindo da União, ou vindo do Estado, né? As conquistas que a gente teve a partir daí, então, foram através da organização do movimento, não diretamente do governo, mas diretamente da organização do movimento, né? Em meados de 2013, 2014, por ali, que eu comecei no MAB, a gente
conquistou, então, naquele período, o que hoje eles chamam de quintais produtivos, na época eram hortas, se eu não me engano, era programa de alimentação integrada e sustentável, me parece que era o Sistema Paz, que eram hortas mandalas, que também foi muito bom, né, que também veio para dar autonomia para as mulheres, né, porque a gente conseguiu dar início na cidade para fazer uma feira, para vender aquilo que excedia, né, então ali a gente foi melhorando um pouco, né, a nossa independência financeira, né, porque até então as mulheres que não eram pescadoras, que então não tinham o seguro-defesa, então pediam do companheiro para comprar um absorvente, pediam do dinheiro do companheiro para comprar um esmalte, sabe, isso é bem ruim, sabe, tu não ter, tipo assim, falta de autonomia, né? Mas infelizmente era assim, né? Então isso mudou bastante. Então a partir daí que a gente conseguiu então melhorar, né? A gente conseguiu ter a nossa autonomia, fazer as nossas feiras livres, né? Claro, nem sempre, eu confesso que nem sempre tu faz uma venda boa, porque no interior a maioria das pessoas plantam, né? Produzem para consumo, né? Aí, então, na cidade, a gente consegue vender um pouco para os que são aposentados, então, né, para o pessoal que é da cidade mesmo, do comércio. Mas, basicamente, é isso, mas já nos ajuda, né? E vocês, Tereza, conseguiam acessar o programa de aquisição de alimentos e o PNAE, que é da alimentação escolar? Ali, em 2013, é que eu comecei no movimento, a gente não conseguiu, mas depois a gente conseguiu enquadrar algumas famílias, porque no início tinha aquela burocracia que tinha que ter o selo de orgânico, né? Então poucas famílias conseguiam vender, né? Porque nem todos tinham, né, o selo de orgânico para poder vender para o programa das escolas e creches, né? E hospitais. Mas a gente foi, aos poucos, né? Foi caindo essa burocracia, a gente foi conseguindo, então, melhorar nessa questão, né? Ai, legal. E voltando um pouquinho, assim, para falar um pouquinho da realidade das mulheres aí que você colocava, né? Como que é na associação de pescadores, assim? Tem mais mulheres, ainda tem mais homens? Vocês conseguem... vocês têm alguns espaços para se reunir, conversar, assim, sobre a realidade de vocês? Às vezes até trocar, né? Essas histórias que... Acredito também que quando a gente se encontra, assim, entre mulheres e percebendo ali realidades em comum, também ajuda a gente a se fortalecer, né? Ajuda na autoestima, tudo mais. Como é que é esse contexto aí, a partir da organização na associação de vocês? Então, nós éramos em 64 associados, né? A maioria eram homens. Hoje nós temos em torno de 28. Então, temos em torno ali de umas 16 mulheres, 17 mulheres, e o resto ainda a maioria ainda acho que é homem, né? Nesses espaços da associação, não se tem, assim, oportunidade de fazer, não tem abertura, sabe, para a gente fazer uma conversa, uma rodada de mulheres, assim, então, mais é coisa do dia a dia da associação. O que a gente faz com o movimento, com o MAB, né? Com o MAB, sim, a gente reúne as mulheres, então a gente tem um grupo de mulheres que a gente se reúne, né? E aí ali a gente ri junto, a gente chora junto, né? São momentos, assim, que eu posso dizer que são especiais, né? Que é um momento onde as mulheres conseguem botar para fora aquilo que está guardado de anos, sabe? Sim. Mas esses espaços quem proporciona é o MAB. Uhum. É interessante ver o quanto a militância nos ajuda, né, nesse sentido, assim mesmo, né, de criar esses espaços para a gente se reconhecer, né, como mulher, sim, como pescadora, como produtora rural, né, agricultora familiar. E falando em MAB, a gente comentava um pouquinho ali das políticas públicas, né? Dia 15 de maio agora, vocês estavam em Porto Alegre, né? Foi um dia de mobilização. Conta um pouquinho como foi esse dia, quais as bandeiras e as reivindicações dos movimentos. Então, no dia 15 a gente estava o MAB, né, o
o MPA e o MTST e a FETRAF. Então, foi uma luta unificada, né? E a gente defende que a gente precisa morar num ambiente seguro e saudável, né? Que a gente precisa de uma moradia digna, né? Que a gente também precisa ter comida de verdade, né? Que a gente precisa produzir também, né? Que alguém precisa produzir para alguém poder comer, né? E comida saudável, né? Que a gente não produz commodity, né? A gente produz comida mesmo, né? A gente também diz que a gente é contra a privatização da entrega das estruturas do Estado, né? A gente não aceita que as estruturas sejam entregues assim, quase de mão beijada, né? E eu acho que nesse dia ali a gente teve a oportunidade de se aproximar, foi um espaço de aproximação, assim, entre o Ministério Público, né? Também para ver a atitude do governo, né, no tema ali da reconstrução do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe, né, que foram direcionadas 110, 111 bilhões, né, do governo federal para o Rio Grande do Sul, mas que esse valor não chegou para os atingidos. Então, eu acho que essa luta do dia 15 foi um espaço para a gente, que a gente conseguiu abrir portas, né, para a gente dialogar, né, e tentar construir alguma coisa nesse sentido ali, então, de políticas públicas, então, que sejam direcionadas a quem realmente precisa, né, que seriam os atingidos, né. E das conquistas, então, a gente avalia que foram conquistas boas, que poderiam ter sido melhores, mas que a gente também tem a consciência de que nem tudo é possível, né. A gente teve a conquista das cestas, então, né, cestas básicas, né, para o nosso povo atingido, a continuidade, então, né, de 1.000 cestas, aproximadamente 1.000 cestas, então, eram para ser entregues essa semana, o acesso ao Pronaf-B também, que até então era direcionada para outros, né, não necessariamente para os atingidos, né. O acesso também ao crédito fundiário, que eu acho que também foi uma conquista grande, né, de uma luta unificada com o MPA, né, mas que isso também vai servir para nós, que somos atingidos, né, que nem esse programa desses Pronaf, né, e o crédito fundiário também pode nos ajudar como atingidos também, né, aqui na região. Né? Sim. A avaliação foi uma luta muito boa. Até porque vocês também têm propriedade, também são pequenos produtores rurais, né? Sim. E aí, a proposta do programa PA, isso que você estava me falando antes, né, na reconstrução para quem está na área de mancha. Então, é um programa uma proposta, né, que pode avançar, né, então a gente espera que avança, né, para a gente poder estar, então, incluindo as nossas famílias, né, então, que alguém produza para alguém poder se alimentar, né. Na minha avaliação, então, foram conquistas boas, né, e claro que a gente queria que tivesse bem mais, né, mas como nem tudo é possível, né, a gente sabe que a gente vive um momento delicado, né, então, é verdade. A gente então, vê que às vezes tem que ser flexível para te conseguir dar seguimento, né, às vezes tem que, né, tem portas que se abram, algumas se fecham, outras se abrem, então a gente aproveitar esses espaços para tentar construir junto, né, a gente até então não tinha nenhuma porta aberta para o diálogo, né, então, em setembro do ano passado a gente tentou, mas essa porta se fechou, né, então esse ano a gente espera que a partir de agora, então, a gente consiga, a gente saiu de lá, então, com uma reunião pré-agendada, então, para os próximos dias, né, ainda não tem data, não tinha data para retomar, né, essa conversa, mas a ideia é dar continuidade no diálogo, né, que na minha avaliação isso também é bom.
Claro. Não, e essas mobilizações são muito importantes até para que o resto da sociedade também reflita e tome conhecimento sobre, enfim, a nossa realidade, o que tem acontecido, o que está avançando e o que não está, né? Uhum. Acho que foi uma luta muito importante, assim, uma mobilização muito importante nesse sentido, né? E acho que a gente já vai se encaminhando aqui para os minutos finais, Tereza, da nossa conversa. Só tu tinha citado ali mais cedo desse programa dos quintais produtivos, né? Que é voltado mais para as mulheres, né? E também é uma articulação em conjunto, acho que tem outros movimentos da Via Campesina que constroem, né? Fala um pouquinho mais só do programa e acredito que também possa ser uma forma. Essa semana fiz uma entrevista também com uma companheira do MMC, Movimento das Mulheres Camponesas, e ela falou que, enfim, a partir desse programa dos quintais também se constrói essa relação campo e cidade também, né? Também é porque esse programa, ele também é como a gente pode dizer, tipo, como se fosse um projeto piloto, assim, inclusive para as nossas periferias, né? Nessa ideia das hortas, como é possível uma horta coletiva, às vezes no próprio terreno mesmo da pessoa, né? Sim, então, na minha avaliação, a gente é um projeto muito bom. Esses quintais produtivos, nós fomos beneficiadas 12 mulheres, né? 12 mulheres e temos o projeto de mais 12 a ser executado aqui no nosso município. Os quintais produtivos, eles vão além do teu autossustento, porque ali tem o filho, tem a filha, né, tem o neto, né, que nem eu tenho a minha filha que trabalha no hospital, né, o que excede, ela leva para o hospital, então várias pessoas vão usufruir daquilo que a gente produz, né, então não é aquilo que você diz, não, são hortas coletivas mesmo, né, porque a gente não produz só pra gente, né? Então, foram kits muito bons que a gente recebeu, né? Kits de irrigação, kits de viveiros, né? Um tratorito, então, pra gente virar a terra, né? Que vai facilitar a vida da gente, né? Que legal. Projeto muito bom. Um triturador de galho, de folhas, que a gente se desperdiça tanta folha, né? Nas nossas propriedades. Isso tudo pode virar adubo, isso tudo pode, né? Adubo orgânico, né? Adubação orgânica, que vai fortalecer, que vai dar vida para as nossas hortas, né? Que não vamos estar usando ali um produto químico, né? Uma adubação química, né? Tudo vem dali da própria propriedade, né? Tu retira da própria propriedade o subsídio que a terra precisa, então, para produzir melhor, né? Então, é um projeto muito bom. Ai, que legal. Não, muito interessante mesmo. Até estava lendo um pouquinho sobre ele e é sempre bom também escutar de vocês que estão ali construindo, né, no dia a dia, assim. Então é isso, Tereza, chegamos no final. Se tu quiser um momentinho para as tuas considerações finais, aí a gente vai encerrando a nossa entrevista por aqui. Já, de novo, te agradecer muito. Foi muito rica essa conversa, gostei muito de te conhecer também. E espero que a gente se encontre aí em outros momentos, né? Nas lutas conjuntas de campo e cidade ainda. Com certeza a gente vai se encontrar nas trincheiras por aí ainda várias vezes. Mas também, né? De certa forma, né? Me sinto feliz em poder estar contribuindo com o teu trabalho, né? Que na minha visão é um trabalho muito bom, né? Espero poder ter contribuído à altura que você precisava, né? Mas dizer assim, que é isso, né? Que a única luta perdida é aquela que a gente desiste de lutar. Eu sempre digo assim, né? Que a única luta perdida é aquela que a gente abandona, né? Que nenhuma luta é em vão. Sempre gera frutos, né? Então, como diz o outro, a gente está direto com o pé na luta, né? Na resistência contra esse capitalismo que está aí, que nos explora, né? Que nos exclui de qualquer participação, principalmente nós mulheres, né? Mas continuamos aí, firmes e fortes,
É verdade. Isso aí, então, Tereza. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Um bom final de tarde. Obrigada igualmente para você também. Tchau, tchau. Tchau.